Oi, gente, tudo bem por aí? Deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês me ouvirem melhor. 1 Samuel, capítulo 9. Ontem foi puxado, né? Foi brabo. Nos trouxe a reflexão o que irá acontecer em 2026. A gente tem que escolher candidatos não pela boca dos outros, não pela opinião dos outros, mas pelos nossos valores, pela nossa própria opinião. Porque a gente é responsável porque a gente coloca lá, né? Deus mandou Samuel avisar o povo como seria o rei. E o povo falou, não quero saber, a gente quer um rei. A gente quer ser igual ao povo do mundo, a gente quer ser igual às outras nações, queremos um rei. E aí, né? Vamos ver hoje o que vai acontecer. Quem será o primeiro rei de Israel? É isso que a gente vai ler aqui agora. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era considerada a menor tribo de Israel, né? A tribo mais pequenininha. E tinha esse homem chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorat, que nome fácil, Becorat, e trineto de Afias. Quis era rico e muito importante. E ele tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos também. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Olha como que ele era grande. A maioria das pessoas era daqui para baixo. Ele era isso aqui tudo maior do que todo mundo. E ele era o mais bonito de todos. Belíssimo, belíssimo, alto, forte, moreno e sensual. Essa parte é toque de Clay. A Bíblia diz que ele era lindíssimo e o mais alto de todos. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul, filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. E eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salissa. Porém, não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zufi, Saul disse ao empregado, vamos voltar para casa. Senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Ele era um bom menino, pelo menos, né? Estava preocupado com o pai, né? E o empregado respondeu, espere, nessa cidade mora um homem santo, que é respeitado porque tudo o que ele diz acontece. Quem era? Samuel. Lembra que a gente leu sobre isso? Ele era um homem tão de Deus, Deus gostava tanto dele que tudo que ele falava, Deus fazia, acontecia, né? E a fama dele se espalhou pela cidade, né? Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar essas jumentas. Aí Saul perguntou, se formos lá, o que vamos levar para ele? Inteligente, eles já tinham essa sabedoria, né? Talvez seja daqui que a gente tem o costume de ir nas festas, nos aniversários e levar um presentinho, né? É inteligente fazer isso. Você que é pão duro, avarento, que nunca leva presente para ninguém, aprenda com a Bíblia. Nem que seja uma lembrancinha, um chocolate. A gente tem que levar alguma coisa. Olha a preocupação de Saul. A gente vai lá, tá? Mas vamos de mão abanando sem levar nada? É falta de educação, é feio, né? Aí, se formos lá, o que a gente vai levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? Saul perguntando para o empregado, né? O empregado respondeu, tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. E eles perguntaram, o vidente está na cidade?
Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está assim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá. Pois primeiro ele tem que abençoar os sacrifícios. Ele era um homem de respeito, né? As pessoas não comiam antes dele. Isso aqui me lembrou lá em casa, quando eu era criança, a minha mãe não deixava a gente comer antes do meu pai. A gente tinha que esperar meu pai chegar, ele se servia e depois a gente comia. Engraçado como as coisas mudam, né? Porque hoje em dia a gente dá comida primeiro para as crianças, para depois para a gente, né? Muda bastante as coisas. Aqui nesse tempo, todo mundo esperava Samuel chegar para ele abençoar o sacrifício, para depois então as pessoas comerem. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. As meninas explicaram tudo certinho para eles, né? Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar da adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu pedido de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou: por favor, onde mora o vidente? E Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar da adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas, que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai. E Saul respondeu: eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. A minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Como dizem os jovens hoje em dia, quem sou eu na fila do pão? Eu sou da menor tribo, a minha família é a menos importante da menor tribo que tem. Tem um ditadozinho que diz: eu sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do filme de 5ª categoria. Era mais ou menos isso que o Saul estava falando com Samuel, né? Como assim você está falando comigo? Quem sou eu aqui nessa fila do pão aqui? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois se sentassem à cabeceira da mesa, lugar de honra. Ao redor dessa mesa estavam sentados os mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi que deixasse reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e pôs na frente de Saul. E Samuel disse: olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião em que eu convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, e ele dormiu ali. Na madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. E Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente
e você espere aqui um instante. O empregado foi, e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. E acabou. Eu estava tão dentro da história que eu nem percebi. Então finalizamos o 9º capítulo assim. Samuel mandou o empregado ir lá na frente, chamou Saul e falou com Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Saul nesse tempo não estava compreendendo nada. Ele só saiu para procurar as jumentinhas do pai dele que tinham sido perdidas, né? Como que Deus trabalha, né? Ele foi num lugar, foi no outro, ele procurou aqui, procurou ali, nada de achar a tal da jumentinha. E aí sim o empregado, né, guiado por Deus, falou: lá tem um profeta, tem um vidente, vamos lá, quem sabe a gente vai lá. E ele nem querendo muito ir, né, preocupado que não tinha presentes, não tinha as coisas para Saul e tal, e eles decidiram, resolveram, tudo uma Jesuscidência que a gente fala, né, uma Cristocidência. Deus estava trabalhando na história de Saul. Ele se sentia inferior, por mais lindo, maravilhoso, alto, perfeito, moreno, sensual que ele fosse, o mais maravilhoso de todos de Israel. Ele se sentia inferior por causa da tribo dele. Ele era ali da tribo de Benjamim, que era uma pequenina tribo, e da tribo ainda pequenininha, o pai dele era o menorzinho de todos, então ele se sentia um nada. A beleza dele não deixava ele exaltado. Não acontecia nada com ele, mesmo ele sendo tão belo. Porque no meio que ele vivia, ele sabia que ele era um nada, né? E ele foi procurar por um lado, foi procurar por outro. Ele andou por vários caminhos em busca das jumentinhas do pai dele, né? Como nós que andamos por vários caminhos. Quantas pessoas fazem várias profissões, são advogado, médico, daqui a pouco viram cozinheiro e depois se descobre um excelente motorista de Uber. Deus chamou ele para ser um motorista, ou Deus chamou para ser um engenheiro mecânico, e a gente fica batendo a cabeça para lá e para cá. Quantas pessoas começam uma faculdade, param, termina, volta, porque não se identifica, não acha o caminho, como Saul, que foi para um lado, foi para outro, foi para um lado, e Deus guiando ele. A importância de ter um amigo, no caso dele um funcionário, né? Vamos lá, vamos fazer, incentivou. Mas ele deu desculpa, eu não tenho nada para dar para ele. Não, mas eu tenho aqui, desculpa. Mas eu tenho aqui um pouquinho de prata, a gente vai, é só uma pergunta. E os amigos são muito importantes nesse momento também, que a gente está precisando de descobrir a nossa vocação, de descobrir a nossa missão. Que no caso de Saul, o povo pediu um rei. Deus escolheu Saul. Avisou Samuel. E quando Samuel viu Saul com aquela beleza, aquele esplendor todo dele ali, mesmo sendo uma pessoa simples, com a autoestima péssima, porque ele vivia na menor tribo, Deus já tinha falado tudo com Samuel. E acabamos nesse momento, na porta da estrada ali, da saída do lugar que eles moravam, da tribo. Eu tenho um recado de Deus para você, Samuel falou. E aí você volta amanhã para ouvir qual é o recado que Deus mandou Samuel entregar para Saul. Porque é assim que funcionam as coisas. A Bíblia acabou de repente, eu estava empolgada no meio da história também, e acabou. E é isso. Que o Senhor te guie pelos caminhos corretos, coloque pessoas certas, pessoas que te deem conselhos bons como funcionário de Saul, e que você ache a missão que você tem na vida, que você encontre o que você nasceu para fazer. Eu creio que eu nasci para ler, que eu sempre gostei e estou amando ler para vocês. Obrigado pela sua companhia, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal também, acionar o sininho, fazer tudo que tem que fazer aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é por isso que eu leio. Beijão no seu coração e até amanhã.